pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos fazer uma leitura crítica de uma notícia de jornal, que foi publicada no jornal O Globo no dia 3 de maio desse ano. Para tanto, é necessária uma leitura prévia do material didático que está disponibilizado no primeiro link que se encontra na descrição dessa videoaula. Quem já viu a descrição deve ter visto que tem dois links disponíveis. O primeiro link é o link do texto completo da notícia, enquanto que o segundo link é o texto da arte final da notícia. Agora vamos supor que você já leu a notícia. Vamos à primeira fase da leitura de jornal com olhar crítico. Convém lembrar que nós estamos dando uma interpretação pessoal nossa do canal Português Papo Cabeça. Se você interpretar de outra maneira, você pode e até deve nos escrever, seja pela fanpage do Facebook, seja pelo nosso e-mail ou ainda pelos comentários. Na época em que essa notícia foi publicada, o Brasil já contabilizava mais de 407 mil mortes pela pandemia. Já havia começado a vacinação e, ao que nós esperamos, quando essa aula for publicada, a vacinação já deve estar num estágio avançado. Vamos começar nos perguntando, por que esse assunto é notícia? Mesmo na época em que essa aula for publicada, acredita-se que a pandemia ainda será o principal assunto em voga. Então, com tantos mortos pela doença, é claro que um possível fim da pandemia tende a se tornar notícia, mais perto do fim, como diz o título da notícia. Não deixa de ser um sinal de alívio depois de mais de um ano de quarentena. Outra pergunta, por que o jornal deu importância e destacou esse assunto? O jornal O Globo, como qualquer outro jornal de grande circulação, tende a valorizar uma notícia como essa, de que a pandemia parece estar perto do fim, devido às doses que haviam sido entregues na semana anterior. Outra pergunta, como o fato foi apresentado? A notícia veio no primeiro caderno daquele dia com uma chamada na primeira página, sendo que nessa chamada não se diz que a pandemia estava perto do fim. A chamada diz: se mantiver ritmo, país pode vacinar prioritários até junho. Então não há na primeira página qualquer menção de que a pandemia esteja perto do fim. O que a chamada diz é que o Brasil pode vacinar os prioritários até junho. E mesmo assim, se o ritmo for mantido, o ritmo de vacinação, naturalmente. E de acordo com a matéria, qual é a condição para que esse ritmo seja mantido? A chegada e a produção de remessas suficientes para atender a demanda. Sendo que ainda na primeira página do jornal, uma foto chama atenção. A foto de uma aglomeração num veículo público. Quem leu a referida notícia sabe que se trata de um BRT do Rio de Janeiro. Então essa foto atua como um fator contra a esperança do fim da pandemia. Então a notícia que nós estamos analisando aparece como um contraponto à ideia de que a pandemia é incontrolável. Se formos ver a primeira página como um todo, veremos que a chamada da notícia veio junto com duas outras chamadas de notícias que também falam sobre a possibilidade do fim da pandemia. Então, embora a foto da aglomeração chame a atenção, as três chamadas conjugadas acabam favorecendo a ideia de que a pandemia estava dando sinais de acabar. Uma outra ideia pode ser dada se lermos um editorial que foi publicado na mesma edição. Segundo esse editorial, a tendência é o home office permanecer mesmo depois de acabar a pandemia. Então, se nós pensarmos na foto da aglomeração no BRT, a tendência seria uma diminuição da aglomeração devido ao crescimento do home office. Agora vamos voltar à matéria que nós estamos analisando para respondermos mais uma pergunta da primeira fase.
Qual imagem do acontecimento o texto passa para o leitor? Passa uma ideia satisfatória, uma vez que a matéria fala sobre uma série de iniciativas que estão sendo feitas para que se possa erradicar a pandemia. Bem, agora vamos à segunda fase da leitura crítica. Agora nós temos que prestar mais atenção em certos detalhes da notícia. Por extensão, temos que prestar atenção nas marcas de intencionalidade que podem tornar o material mais atrativo, sensacionalista ou dramático. Vejam, vamos começar com a seguinte pergunta: qual é o tipo de sujeito indeterminado ou explícito que foi empregado no título? No caso dessa notícia, o título em si seria mais perto do fim, o que se refere, pelo menos a princípio, ao fim da pandemia. Então a matéria estava dizendo que a pandemia estava mais próxima do fim. Mas vamos responder essa pergunta em relação ao lead, que acaba funcionando como um subtítulo. O sujeito da oração principal é entrega de doses. Isso deixa claro que é a entrega de doses que pode levar a pandemia a estar perto do fim. Se essa entrega falhar, pelo menos segundo a matéria, não ocorrerá essa antecipação. A propósito, não será que esse lead poderia ter sido escrito assim? Antecipação da meta de imunização é permitida ao país pela entrega de doses? Estaria dizendo a mesma coisa. Entretanto, não estaria se dando destaque à entrega de doses. Aproveitando isso, percebam uma coisa. Mesmo o gráfico que acompanha a matéria diz que para que a pandemia seja controlada ainda esse ano, é necessário se acelerar o processo de vacinação. Essa aceleração está visivelmente ligada à entrega de doses. Agora vamos a outra pergunta. A matéria faz uso de adjetivos, advérbios ou eufemismos que indiquem a opinião do autor? Na verdade, isso não ocorre de forma relevante na matéria. Mas vamos a outra pergunta. Quem são os entrevistados? Os entrevistados são todos da área de saúde. Alberto Chebabo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. João Viola, presidente do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Imunologia. E Renato Furi, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. O ministro Marcelo Queiroga e o colunista Lauro Jardim não foram entrevistados para essa matéria, foram apenas citados. Outra pergunta: que tipo de discurso, direto ou indireto, foi usado pelo autor? Bem, o autor usa esses dois tipos de discurso com os entrevistados. E aí entra uma coisa. Já vimos que a matéria não faz uso de adjetivos, nem advérbios, nem eufemismos para indicar a opinião do autor. Entretanto, a mescla de discurso direto com indireto permite ao autor mostrar que concorda com a opinião dos entrevistados. Vamos voltar a uma coisa que nós já sabemos. O título da matéria usa a entrega de doses como sujeito. Então a matéria defende a importância dessa entrega, pelo menos para que a pandemia esteja perto do fim. Para entendermos de que maneira essa mescla de discurso direto com indireto mostra que o autor concorda com os entrevistados, vamos tomar como exemplo a parte de Alberto Chebabo. Quem quiser pode dar uma pausa para ler esse trecho. Vamos colocar o discurso direto em vermelho e o discurso indireto em verde. No terceiro parágrafo desse texto, notamos que o infectologista considera que a entrega de doses é necessária. Então, o autor da matéria concorda com esse infectologista, já que ele usa o termo entrega de doses como um sujeito determinado no título. Uma última pergunta. O texto faz uso de termos de autorreferência ou de expressões que apontem a opinião do autor? Sim, vejam o terceiro parágrafo da matéria. No entanto, a atual remessa dura apenas 10 dias.
e é preciso outras igualmente expressivas para que o país permaneça em um ritmo ideal para a campanha de imunização. Isso, pelo menos de acordo com o texto desse parágrafo, não foi dito pelos entrevistados. Mais adiante nós veremos que, de fato, eles disseram isso. Mas esse trecho demonstra que a matéria em si concorda com eles. Então, numa videoaula como essa, o nosso objetivo é que vocês possam ler o que está nas entrelinhas de uma matéria de jornal, ou mesmo matéria de revista. Assim vocês se mantêm atualizados e a língua pode ser explorada nesse sentido. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estamos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa. Ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na tua prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de outros textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma que vocês possam explorar a inteligência que nasceu dentro de cada um de vocês. E a nossa missão continua sendo melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Você estará assim ajudando na nossa missão de melhorar cada vez mais. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham a respeito da matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.